Olá, youtubianos de plantão! Hoje vamos conversar sobre o livro do Marcelo Gleiser, O Fim da Terra e do Céu, o Apocalipse na Ciência e na Religião. Será que o Apocalipse está presente na linguagem científica? Está presente na ciência da religião? Então, nós vamos dialogar um pouco sobre o que está por trás desse item Apocalipse, que é tão temeroso para alguns e nem tanto para outros. Então, a humanidade cria para aliviar o medo da morte e a dor de perder aqueles que nos foram caros, as religiões. As religiões transformaram o fim da vida em um evento, em uma busca incessante por novas descobertas, para além dos olhos biológicos. Então, a religião constrói um elo entre o fim do tempo e a destruição do cosmos. Desde as mais tenras idades, lá com os primatas, quando se observava à noite o céu estrelado. Desde então, o medo do fim trouxe horror pelos supostos sinais do fim dos tempos. Então, esse fim próximo recebiam supostos sinais por meio da punição divina. Então, virou um ponto de discussão e mistério por parte de filósofos e cientistas pelo estudo dos céus. Quem seria o grande organizador cósmico responsável pela destruição por meio dos cometas, de estrelas? O fim seria o começo seria o fim? Será que enviaria mensagens celestes por meio de códigos dos escolhidos? Quem decifraria? O primeiro catálogo de cometas foi organizado 300 anos antes de Cristo. Era a busca do ser humano pelo entendimento do que se chamava de consciência cósmica do universo. Assim, a religião toma espaço buscando na crença da imortalidade explicar a morte, o que influenciou os entendimentos dos modelos e leis científicas durante muito e muito tempo. Mas pelo aperfeiçoamento contínuo, a ciência não oferece consolo emocional que a religião oferta. Porém, precisamos tanto de uma quanto da outra para enriquecer o nosso entendimento sobre a natureza. A religião busca pelo terror acolher seus adeptos por visões cataclísmicas e sobrenaturais dos fenômenos que são físicos, químicos, biológicos. Essas narrativas transformam o espaço em potenciais carrascos dos seres da humanidade, tornando-os seus próprios algozes. Entretanto, em 1680, o estrago que um cometa inspira nos profetas é devastador, e as suas interpretações, baseadas em místicas e crenças limitantes, trazem como castigos os fenômenos naturais do movimento dos corpos celestes. Newton, influenciado por sua religiosidade, cria então e acredita em um Deus criador do universo, um Deus que seria relojoalheiro, ou seja, que produz o relógio e mantém os ponteiros em pleno funcionamento. Tentou, por muitas questões e respostas, provar a existência dele sem lograr êxito algum. O dilúvio são acontecimentos como aquecimento global e as bombas nucleares,
nada mais do que a consequência da ação humana sobre a Terra. Nada havendo de cataclísmico e nada disso. São efeitos físicos que os seres humanos provocam, assim como os lixos jogados nos mares. Culpar a Deus seria o culpar-se da ideia de Deus das lacunas, em vez de ocupar-se de se responsabilizar pelas suas condutas errôneas e que nos vêm a calhar a reflexão. Então, o mais horrível dos fins da humanidade traz a própria ação humana. Quando houve as guerras santas, o cristianismo, as guerras sangrentas, tudo em nome de crenças limitantes, na imposição das crenças pela punição, os prazeres pela dor física. A condenação de Galileu mostra bem a face da morte impulsionada pela religião, fascinada e infame, infamante, que inflama o orgulho desenfreado. E que, se não é Galileu, recusar-se a dizer o que ele escreveu no livro, que era uma utopia, ele seria morto ali mesmo. Mesmo assim, ele foi preso numa prisão domiciliar. O suicídio coletivo, em 1993, sobre uma crença religiosa de que o cometa levaria as pessoas, traz às trevas mais do que as luzes que a religião se propõe. Aos poucos, as descobertas da ciência vão desmistificando que os fenômenos naturais são regidos a bel prazer de místicas sem causa e consequência. Os alienígenas mais distantes diriam: estão doidos, a cada relato a observar a nossa conduta frente à nossa evolução aqui na Terra. Será que existem os alienígenas? Não há provas, não há evidências. E será que eles gostariam de nos ver? Essa é uma grande questão. A ciência, como a matemática, é uma criação humana, pelo estudo dos mecanismos que regem o mundo. A linguagem matemática é pré-estabelecida a partir de padrões observados na natureza e que, pela mente humana, é organizada para que possamos entender e desenvolver a tecnologia como tablet, celular e notebook, que hoje somos tão independentes que não vivemos mais sem. Então, esses mecanismos que regem o mundo natural é favorecido e construído em seu entendimento pelo livre pensar. A pólvora da bomba, sem o invento, não teríamos culpados por destruições. Mas as reações nucleares, assim como pensava Einstein, a divisão nuclear e a fusão nuclear devem auxiliar aqueles que mais precisam gerar energia e progresso, e não mortes aos outros seres humanos. Sendo ou não aliado a uma religião ou uma ciência, a espiritualidade está em ser regido por condutas éticas que favoreçam o crescimento da sociedade e não a sua derrocada por imposições autoritárias e sem consequências, sem pensar no outro, sem empatia. É claro que ciência e religião podem sim construir uma ponte onde cada um tem o seu método. A ciência tem seu próprio método de investigação. E a religião, por meio de sua fé, também propõe uma maneira de analisar o mundo. Cabe a nós
a observação de cada uma delas.